A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por tudo, graças a Deus por mais esse dia, né? Graças a Deus pelas bondades, pelas misericórdias do Senhor Deus para conosco, né? Ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor Deus para conosco. Ai de nós, né? Amados irmãos em Cristo Jesus, bom, tem no meu coração a intenção ou o desejo de voltar à conversa, retornar ao assunto de ontem, que eu não terminei e também não postei, né? Então, eu dependo do auxílio da graça de Deus. Eu não sei, somente o Senhor Deus é quem tudo sabe. Eu não terminei o assunto gravando, mas depois eu continuei meditando no assunto. O assunto sobre o ouvir a voz de Deus, né? A urgente necessidade de ouvir a voz de Deus. É uma das urgentes necessidades, né? Como diz o Senhor Jesus, quem tem ouvidos é quem tem, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é o Senhor Deus, Ele fala conosco, o seu povo, na pessoa ou através do Espírito Santo de Deus, né? Então é necessário, não só, o Senhor Deus fala diretamente e indiretamente, né? E com seus filhos, né, com nossos filhos dele, ele fala diretamente na pessoa do Espírito Santo de Deus, através de sonhos, através de visões, né, através de profecias. Então o Senhor Deus fala de diversas maneiras, fala através dos sinais, né? Ele fala, Ele é Senhor, e Ele fala segundo o seu querer, segundo a sua perfeita vontade, né? Somos nós que devemos estar atentos, apercebidos, para ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer, né? E necessitamos da orientação, da direção do Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo de Deus é o guia da igreja, é o orientador, é o ensinador da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então nós devemos estar atentos e apercebidos, né, prontos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, né? E o Senhor Deus, eu ouso dizer que o Senhor Deus não é como nós homens, né, faladores, né, fala, né, necessário e desnecessário. O Senhor Deus, Ele não é um Deus falador, né, boca aberta como nós, né? Ele fala no seu tempo, né? E por vezes, segundo a sua vontade, o seu querer, Ele fica em silêncio. Às vezes, né, parece que o Senhor está demorando ou não está nos ouvindo, né? Então, nós experimentamos esses sentimentos, né? Então, voltando ao assunto, né? Capítulo 14 de São Mateus, verso 23 em diante, um texto que todos nós sabemos, conhecemos, né? É onde o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos, né, caminhando sobre as águas à noite, né? E ali os discípulos, a igreja do arrebatamento, teve dificuldade de reconhecer o Senhor e a sua voz, né? E havia ali elementos, fatores que dificultavam, que era o vento forte, o barulho das ondas, né, e a escuridão da noite. Então, é possível crer por revelação, né? Creio por revelação, que ali é um dos retratos do arrebatamento da igreja, da volta gloriosa de Cristo Jesus, né? Os últimos dias, né? O último instante da igreja aqui na face da terra. Então, amados irmãos, também é possível crer que há muitos barulhos espiritual, no mundo espiritual, né? É noite, né? Espiritualmente é noite, está escuro, né? Estamos pertinho da meia-noite de Deus, né? Então, como se não bastasse a escuridão, né, da noite, há também os barulhos das ondas, do vento forte, o vento que nos sopra ao contrário, né, que nos empurra, que nos seduz e nos empurra à desobediência, a desobedecer à voz do Senhor, o mandado do Senhor, o chamado do Senhor Deus para as nossas vidas, né? Então, nós cremos que devemos permanecer na obediência até o fim, né? Então ali, os discípulos em obediência ao Senhor, né, receberam a ordem da parte do Senhor para pegar o barco e atravessar, e além do mar, do outro lado, da outra banda do mar, né? E um dos fatores ali é que o vento soprava ao contrário, né? Então, nós entendemos, né, o que significa isso, né? É tudo aquilo que vem contra nós e que nos empurra para a desobediência à palavra de Deus, né? É muito mais forte, é muito mais fácil caminhar no sentido do vento do que contrário ao vento, né? E nós nunca na história experimentamos tantos ventos de falsas doutrinas, né? Doutrinas de homens, doutrinas de demônios, né?
que nos sopra ao contrário, que nos empurra para a desobediência, né? Que nos força, né, a desobedecer a palavra do Senhor Deus. Pois bom, então, amados irmãos, e um dos desafios, assim como foram ali com os discípulos, né, nós estamos passando por esses desafios espiritualmente, né? A escuridão da noite, o vento forte que assopra ao contrário e o barulho das ondas, né? E os discípulos teve dificuldade de reconhecer o Senhor e a sua voz, né? No entanto, que Pedro, julgo eu, segundo o meu entendimento, Pedro foi sábio, foi prudente, ele fez prova com o Senhor, né? O Senhor Jesus disse assim: não, sou eu, não tem mais, né? Sou eu, não tem mais. E Pedro respondeu da seguinte maneira: se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. Né? Então, amados irmãos, e nos dias atuais há vários fatores, né, no mundo espiritual e no mundo físico, né, que tende a nos distanciar, né, de Deus, que tende a impedir, que tem a tendência de impedir com que nós venhamos ouvir a voz de Deus, né? Então, outra coisa é morar dentro de uma congregação, de uma igreja, né? Ter cargo na igreja, na congregação, ser obreiro, participar da Santa Ceia, né? Não significa que estamos bem com Deus, diante de Deus. Não significa que somos salvos. Não significa que temos comunhão com Deus, né? É possível nós morar dentro da igreja, participar de todos os cultos, participar da Santa Ceia, né, e estar caído espiritualmente, né? E uma coisa que nós devemos buscar compreender, né, é a questão de desviados, né? De desviado. É notável que há uma má compreensão sobre essa expressão, né? Desviados. Porque para nós, desviados são aqueles que distanciaram da congregação, né? Que não vai mais nos cultos, que não vai mais na igreja, né? Então, isso é muito perigoso, né? Porque é possível estar morando dentro da igreja, ser obreiro, pregar, expulsar demônios, profetizar e estar caído espiritualmente, né? Como exemplo disso, né, exemplo incontestável, que não deixa margem para dúvida, né, nós encontramos as 7 cartas que o Senhor Jesus enviou aos anjos ou aos pastores das 7 igrejas lá na Ásia, né? Então ali nós vemos o fiel e verdadeiro, né, revelando, né, a situação espiritual dos anjos daquelas 7 igrejas, daqueles pastores das 7 igrejas. E me parece que 4 ou 5 deles, né, a situação deles era crítica, e eram pastores, anjos da igreja, né? E o Senhor, por amor, advertiu a eles, né, e os chamou ao arrependimento, né? E ali nós entendemos claramente que há um tempo dado por Deus para que eles viessem se arrepender das suas más obras, dos seus pecados, né? Então, amados irmãos, sim, nós temos que ter muito cuidado mesmo com essa expressão de desigrejado e de desviados, porque os pragmatismos de Satanás, os sofismas de Satanás, eles nos cutucam de um lado, né, e rouba do outro, né? Então nós temos que fazer muita atenção, vigiar mesmo e procurar compreender as Escrituras. Nós estamos errando muito, cometendo muitos erros por não compreender as Escrituras e nem o poder de Deus, né? E é necessário que nós venhamos enxergar isso e reconhecer isso, né? E confessar, reconhecer diante de Deus que nós estamos errando, cometendo erros, né, por não compreender as Escrituras, né, nem o poder de Deus. Então, amados irmãos, há urgente necessidade de ouvirmos a voz de Deus, né? Então, eu estava lembrando, meditando em uma experiência há muitos anos atrás, talvez há 15, 16 anos atrás, né? Quando eu estava firme, né? Sim, julgo eu que eu estava bem diante de Deus, servindo ao Senhor, né? Com zelo, com fidelidade, com simplicidade, me esforçando, né, mais do que hoje para servir ao Senhor. Então, amados irmãos, me convidaram para uma reunião ministerial. É um outro ministério muito conhecido no Brasil e no mundo, né? Então, amados, aquele convite me soou, me pareceu agradável, né? Me pareceu agradável. E o que acontece? Todo cuidado é pouco com aquilo que nós vemos e com aquilo que nós ouvimos, né? Pois nem todo belo, nem todo agradável, nem todo aparentemente politicamente correto e justo, né, é do agrado do Senhor Deus, ou é vindo da parte do Senhor Deus. Não é. O Senhor Deus, Ele permite,
né? E ele enviou e envia a operação do erro e do engano, né? Segundo escreveu Paulo, revelou Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, né? Então nós temos que ter muito cuidado mesmo, né? E quando o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, né? Aí se nós darmos uma olhadinha no Antigo Testamento, né, nós vamos encontrar lá o velho profeta e o jovem homem de Deus, capítulo 13 de 1 Reis, né, ali sobre o engano que o Senhor Deus permitiu, né, para provar a obediência daquele jovem profeta, aonde que aquele jovem profeta fracassou, falhou, caiu, né, desobedecendo a palavra de Deus, né? Então o Senhor Deus permitiu que um velho profeta viesse e cruzasse o seu caminho. E aquele velho profeta mentiu. 1 Reis, capítulo 13, verso 13, no final do verso 13, versículo 13, diz o seguinte, porém, ele mentiu. E aquilo ali, irmão, sem a menor sombra de dúvida, foi da permissão do Senhor Deus para provar a obediência do seu servo, do jovem profeta, né? E depois também, amados irmãos, né, nós encontramos vários exemplos para o nosso aprendizado, para o nosso ensino no Antigo Testamento sobre esse assunto que nós estamos falando, né? Então o que acontece? Nós vemos também Josué, juntamente com todos os príncipes de Israel, né? Ele foi enganado, eles foram enganados pelos gibeonitas, estando lá dentro da terra de Canaã, né? E aquela mentira, aquele engano dos gibeonitas, levaram o capitão, né, o servo do Senhor, Josué, né, e todo Israel a desobedecer a voz do Senhor, a palavra do Senhor Deus, né? Então, amados irmãos, nós somos provados, né, e não podemos confundir, né, tentação com provação, né? Bonjour. Tentação é uma coisa, provação é outra. O Senhor Deus não tenta ninguém, né? Ninguém pode dizer que foi tentado por Deus, né? Mas que o Senhor prova. Ele prova a nossa obediência a Ele, a sua palavra, né? Então nós temos que estar atentos, vigilantes, né? E em especial, não sei se eu posso dizer assim, mas vou dizer, para o melhor, com o propósito de obter a melhor compreensão, né? Nós temos que fazer muita atenção e vigiar, né, nas mudanças, né, nas circunstâncias de mudanças, de trajeto, do inesperado, do de repente, né? Pois ele rouba a nossa atenção, né? Ele esquenta, ele mexe com as nossas emoções, e ali nós podemos estar dominados pelas nossas emoções, né? E tomar decisões pelas nossas emoções e não pela consciência, pelas nossas consciências, né? Então o que acontece? Voltando ao assunto, então, amados irmãos, em Cristo Jesus, eu fui convidado por uma reunião ministerial e ali tinha uma proposta muito boa para mim, muito sedutora. Aos meus olhos era uma provável proposta muito agradável, emocionalmente muito bela, que nos faz lembrar, né, da tentação, né, onde Eva caiu na tentação e da conversa dela com Satanás. O que resultou a conversa? Ela viu, né, o que ela viu. Mas bom, voltando ao assunto. Então, amados irmãos, né, mas lá no meu espírito, irmão, havia uma inquietação. O meu espírito, eu não estava entendendo, mas o meu espírito estava inquieto. A proposta, irmãos, de um ministério, ali estava somente obreiras e obreiras, servos e servas do Senhor. Na minha visão humana, não tinha mal nenhum, não tinha perigo nenhum ali, no meu ver, né? Mas o meu espírito eu senti levemente o meu espírito inquieto, perturbado, né? Lembro perfeitamente que eu fui para a cozinha e lá dobrei os joelhos, né, e fui orar a Deus. Estava ali orando a Deus, orando. De repente, irmãos, eu fui surpreendido por uma voz, que entendo claramente que foi a voz do Espírito Santo de Deus, que me disse, meu servo, né, não vá naquela reunião, pois lá tem um laço armado para ti. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei chocado, né, e fiquei também emocionado, né? Fiquei fortemente emocionado em ter ouvido aquela voz, né? Mas só, irmãos, que eu descuidei, o emocional, a forte emoção tomou conta de mim, eu não percebi. E logo depois, uma das obreiras me telefonou, né? Me telefonou reforçando o convite, né? Ao invés de eu ser sincero no meu falar e dizer o seguinte, olha, irmã, eu não vou, né? Eu não vou. E pronto, acabou. E desligasse o telefone, né? Mas só que eu não fiz isso. Eu dei ouvido à voz daquela irmã. E a voz dela, o que ela me disse, eu abri o meu coração. E desceu e entrou no meu coração. E eu fiquei pensando. Fiquei uns 2 ou 3 minutos pensando. E naqueles 2 ou 3 minutos que eu estava pensando, eu fui vencido. No meu coração eu fui vencido. E pensei da seguinte maneira, é só eu ir e fazer atenção. Mas lá no meu enganoso coração, estava um palpitar pela possível proposta ministerial que aquele ministério, né, poderia me fazer ou iria me fazer. Mas eu não vigiei, irmãos. Eu não vigiei, dominado pelo emocional, né, que suplantou a minha consciência, né. Eu peguei e fui naquela reunião. Irmãos, quando eu cheguei naquela reunião de obreiros, que só tinha obreiros e obreiras, servas do Senhor, quando eu dobrei o joelho, logo depois que eu dobrei o joelho, o pastor, o presidente, suposto homem de Deus, quando ele falou em línguas estranhas, eu me arrepiei. E na hora,
eu entendi que aquelas línguas estranhas não era da parte do Senhor Deus. Irmãos, e na hora, em espírito, eu exclamei: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Irmãos, aquilo era um sinal, foi o último sinal para mim, né? Devido às consequências, eu deveria ter pegado a minha Bíblia, levantado e saído correndo dali, né? Mas eu não fiz isso. Eu confiei no meu enganoso coração e permaneci ali, né, em desobediência à palavra do Senhor, na pessoa do Espírito Santo de Deus, que me disse: não vá naquela reunião, pois lá tem um laço armado para ti. Então, amados irmãos, no decorrer da reunião, irmãos, uma só palavra que eu disse, irmãos, um sim que eu disse, só um sim que eu disse, irmãos, confirmou a minha desobediência à palavra de Deus. Eu fui desobediente à voz do Espírito Santo de Deus. E na hora eu senti uma tristeza tomando conta do meu ser. Eu senti no meu interior como que o meu mundo espiritual, a minha casa espiritual desabando, porque eu fui desobediente à voz do Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, baseado nas que diz as Escrituras e a experiência minha dos outros irmãos que têm ouvido, né, é que falo sobre esse assunto. A urgente necessidade de comunhão com Deus. Muitos de nós, irmãos, né, não interessa se nós participamos da Santa Ceia, se somos obreiros, se expulsamos demônios, se profetizamos, se oramos e os enfermos são curados. Não interessa. Não interessa. O que interessa é nós estar com a nossa comunhão afinada para com Deus, né? Nós estar próximo de Deus, em comunhão com Deus, né? Prontos para ouvir a voz do Senhor quando Ele falar conosco, né? E outra coisa, irmãos, né? Nós cremos e entendemos que o Senhor Deus, Ele fala conosco também através de sentimentos, né? Eu não vou entrar em detalhe e falar certas coisas segundo a minha fé, segundo eu entendo sobre esse assunto, né? Porque é um algo particular. Tem coisas que é só para nós, né? Não deve ser falado. Mas bom, então, amados irmãos, nós sabemos, ou nós cremos, que o Senhor fala conosco através de sentimentos. Há momentos que nós sentimos que é de Deus. Há momentos que nós sentimos que não é de Deus. Há momentos que sentimos que tal coisa não agrada a Deus. E isso vem através de sentimentos, né? Talvez, o Senhor fala conosco através disso, do sentir, através dos sentimentos, de nós sentir. Talvez seja porque a nossa comunhão com Ele não está afinada. Talvez é porque nós estamos distante dele, né? Mas bom, então o que acontece? Então, amados irmãos, o Senhor Deus, né? É um versículo também, uma palavra que nós devemos buscar compreender também. Que é urgente e importante a compreensão das Escrituras, né? Quando nas Escrituras nós encontramos o seguinte dito: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas, né? Então, amados irmãos, nós podemos crer sim que o Senhor Deus avisa, Ele nos avisa, né? Só que o problema está em nós, né? O problema está em nós, muitas das vezes, por não ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, por não ter os sentimentos, né, o suficiente para ouvir, para sentir o que o Senhor quer nos dizer através do sentir, né? Como diz o apóstolo: tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Será que nós temos o mesmo sentimento que teve ou que houve em Cristo Jesus, né? Então, o Senhor Deus, Ele falou e Ele fala de diversas maneiras. Ele fala diretamente e indiretamente, né? Mas só que o problema está em nós muitas das vezes, né? Muitas vezes o problema está em nós, né? Por não entender e por não dar ouvido, por não ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então, amados irmãos, né? Para o nosso próprio bem, o Senhor nos permite circunstâncias dolorosas, nos permite circunstâncias que nos levam a percas, né? Porque se o Senhor quisesse, Ele já teria nos rejeitado há muito tempo. Se Ele quisesse, Ele já teria nos matado e nos lançado no inferno, né? Mas só que o Senhor Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é benigno, Ele deseja, Ele quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, né? Então, amados irmãos, nós devemos louvar a Deus, adorar a Deus e render graças a Deus, né? Por o Senhor, pela benignidade do Senhor Deus para conosco, pela longanimidade, pelo amor de Deus, pela paciência de Deus para conosco. Pois, irmãos, por insensatez, por ignorância, muitos de nós, né, estamos caminhando na contramão da vontade de Deus. Muitos de nós estão caminhando em desobediência à palavra de Deus. E para o nosso próprio bem, né? Se o Senhor Deus não permitir situações desagradáveis, dolorosas, para nos acordar, irmãos, muitos de nós não acordam, irmãos. Muitos de nós não acordam, né? Então, amados irmãos em Cristo Jesus, né? Nós devemos nos esforçar para crer, né? Que certas coisas desagradáveis, dolorosas, percas que o Senhor Deus nos permite, né? É para o nosso próprio bem. Não é que Ele quer o nosso mal, não, é para o nosso próprio bem, né? São sinais. O Senhor Deus fala através da voz, através do Espírito Santo de Deus, fala através do sentir e fala através dos sinais.
né? Então agora, chegando aos sinais, irmãos amados, em Cristo Jesus, se nós tivermos discernimento para discernir os sinais, né? Nós vamos entender que os sinais estão gritando com nós, os sinais estão tocando como que uma corneta nos nossos ouvidos, né? Gritando com nós: cuidado, cuidado, vigia, 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 se arrependa do seu pecado, se converta ao Senhor, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Os sinais, irmãos, eles estão gritando assim conosco, com nós. Mas é necessário, irmãos, saber interpretar. É necessário interpretar os sinais. É necessário ler os sinais, entender, compreender os sinais que o Senhor está nos enviando para o nosso bem, para nos despertar, né? Então, amados irmãos, há situações de percas, de dores, que nos causam dores, tristezas, angústias, né? Percas, irmãos, é do conhecimento e da permissão do Senhor Deus para o nosso próprio bem, para nos acordar, para acordar aqueles que estão cochilando e dormindo antes do tempo, né? Para acordar, despertar aqueles que estão desapercebidos, né? Para aqueles que são servo do Senhor, serva do Senhor, que foi chamado para viver uma vida de santidade, mas estão amando o mundo e as coisas que no mundo há. E quando nós amamos o mundo, irmãos, e as coisas que no mundo há, né, irmãos, nós nos tornamos inimigos de Deus, como diz o apóstolo Santiago. Né? Se eu e você, se nós amamos, por mais bom crente que nós sejamos, irmãos, né? Se eu e você amamos o mundo e as coisas que no mundo há, irmãos, nós somos crentes inimigos de Deus, irmãos. Nós somos crentes inimigos de Deus, se assim nós fizermos, amar o mundo e as coisas que há no mundo. E não é difícil, irmão, de perceber, de compreender, irmão, se nós estamos amando o mundo ou se não estamos. Se nós estamos amando as coisas que no mundo há ou se não estamos. Não é difícil de compreender, irmãos. Não é difícil. Né? Se nós julgássemos a nós mesmos, se nós examinássemos a nós mesmos, por exemplo, todos os meses nós temos o culto da ceia do Senhor, e um dos primeiros versículos do texto diz assim: que o homem examine-se a si mesmo e coma e beba. Primeiro examine-se o homem a si mesmo, né? Então, amados irmãos, é muito provável que a maioria de nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice, sem examinar a nós mesmos. Basta que venhamos perguntar a nós mesmos: qual foi a última vez que nós fizemos um exame de nós mesmos? Né, participar da ceia do Senhor, nós participamos todos os meses, mês após mês, mas qual foi a última vez que antes de ceiar, nós examinamos a nós mesmos? Quando foi? Né? Então, amados irmãos, se nós não examinarmos a nós mesmos, se nós não julgarmos a nós mesmos, irmãos, é muito provável que nós estamos em desobediência. É provável que mesmo sendo crente, é possível sim que estamos caminhando de passos largos para a condenação eterna, mesmo morando dentro de uma congregação, de uma igreja. É possível sim, irmãos, e muitos só vão enxergar, irmãos, que estão caminhando de passos largos para a condenação eterna somente lá no grande dia, irmãos, no dia do julgamento, no dia do juízo, né? Pois muitos estão desapercebidos, estão cegos espiritualmente, não enxergam a urgente necessidade de se arrepender e de se converter ao Senhor de todo o seu coração. Muitos não estão enxergando, irmão, muitos de nós não enxergam isso. Eu caminhei cego por muito tempo, pregando, né? Morando dentro da igreja, participando de culto de oração, profetizando e mais não sei o quê. Mas um certo dia, né? O Senhor abriu os meus olhos para mim ver coisas que eu não estava vendo, que eu não via. Então eu entendi que eu deveria ser abatido para enxergar, ser abatido para que o meu coração endurecido, incrédulo, viesse a ser quebrado, aquebrantado, para assim eu poder ouvir a voz do Senhor, dar ouvido à voz do Senhor, o que o Senhor tem para me dizer. Né? Então, amados irmãos, é urgente. O Senhor Deus tem uma palavra para mim e para você. O nosso Pai Celestial, Ele tem prazer, irmãos, de falar diretamente conosco, irmãos. Diretamente conosco. Amados irmãos,